Olá, olá, bom dia. Estamos voltando agora, reiniciando nosso ano, né? Não o ano letivo estamos ainda em 2020 primeiro, mas passamos o ano novo, estamos em 2021 no calendário cronológico da gente. Então, iniciando aqui nosso próximo Papo de Tutor. E aí, Ricardo, feliz ano novo. Feliz ano novo. Voltando das férias, bora trabalhar. Tem que acabar o ano. Acabar o ano, né? Tem um semestre aí, o 2020 tem que acabar. E tem vacina, parece que um horizonte um pouco melhor. Torcer para isso tudo melhorar mesmo. E o Papo de Tutor hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre DNA, RNA e proteínas. Os alunos já tiveram uma palestra sobre isso, mas a gente vai discutir um pouco, né, sobre esse tema. E a ideia é dar uma clareada, falar de alguns pontos chaves, né, que os alunos têm que atentar aí durante seus estudos. A passada geral, até porque é um assunto que ele tem um potencial de ser muito complexo em um nível de detalhes que não é a nossa intenção nesse momento, né? Então é importante dar essa passada de reavivar o velho ditado chinês: o que importa é o que interessa, né? O importante é o principal. Porque realmente, principalmente essa parte de biologia molecular, de DNA e de RNA, para se perder aqui, velho, o que tem de proteína, de mecanismo, de reação química que acontece. Então, um primeiro ano de cursos da saúde, não é nosso momento agora entrar nisso. Então a gente precisa dar uma apontada no caminho, né? De como que as coisas vão. Bom, aí para começar, então, me corrija aí, Felipe. O nosso caminho é sair do DNA e chegar na proteína. Esse é o objetivo dessa parada, né? Então, é percorrer um caminho das etapas, mas é isso, até para o aluno entender como é que essa coisa acontece. Então tá aqui uma primeira figura mostrando a cara do bicho, né? Mostrando o DNA, né? Que na verdade é helicoidal, né? Mas a gente traduz ele, bota ele de uma forma linear para entender essa estrutura das duas fitas, né? De dois corrimãos, de dois corrimãos de fosfato e de açúcar com as bases nitrogenadas no meio, fazendo a escadinha. E é aqui que está o puro suco do milho, né? Então, essa estrutura, essa sequência de letrinhas é que nos traz a informação genética, né? O que a gente quer saber, o que a gente precisa saber do que está guardado nessa molécula, né? Isso. Então, lembrando de novo, vocês pausem o vídeo, explorem melhor a figura, dando aquela olhada no que a figura está mostrando, mas a gente vai passar mais batido, só alinhando os caminhos mesmo para vocês, né? Mas tá aqui como é que é construída a molécula, né? Mas a gente vai focar aqui nesse Papo de Tutor na sequência de base nitrogenada, que é onde está a informação que a gente precisa, né? Sim, aí tem informação para muita coisa, né? Nossa síntese proteica tá toda aí, né? Tem os códigozinhos de praticamente tudo aí. É meio que assim, é a receita de como se constrói um organismo inteiro, né? A receita de como se constrói todas as proteínas do cara, tá escrita aqui. E aqui é uma figurinha mais representativa, mostrando a estrutura das bases, né? Desenho da molécula das bases nitrogenadas e como elas são alinhadas as duas fitas, né? E que a adenina se pareia com a timina com duas pontes de hidrogênio e que a guanina se pareia com a citosina usando 3 pontes, né? Então é isso que mantém as duas cadeias juntas, né? E aí essa sequência agora é que vai dizer o que a gente quer. Então, sim, uma molécula comprida pra caramba, de tamanho, sei lá, existem estimativas de não sei quantas voltas no planeta, sei lá, mas é uma molécula comprida pra caramba. Então, se me deixa voltar aqui, isso aqui é uma molécula extremamente grande, extremamente comprida. Então, não tá assim lá no núcleo da célula, né?
Então, a intenção nossa era só botar essa figura do Albert de Biologia Celular e Molecular, mostrando que essa molécula ela fica embolada em estonas, em proteínas chamadas estonas, para tentar compactar isso de uma forma que seja possível caber dentro do núcleo de uma célula. Em especial durante a divisão celular, que a gente viu que isso se condensa formando aqueles cromossomos, né? Então, só para entender para ver como é que é, né? Você vê um monte de letrinha, você não sabe o que é isso. Então é uma molécula super comprida, enovelada, em espiral, que se enrola nessas proteínas numa estrutura mais compacta. Para entender aquela figura esquemática de uma forma mais estrutural, morfológica, né? A morfologia daquela sequência de letrinhas que a gente acaba encontrando mais comumente nos livros, né? Então eu acho que para criar essa construção até na cabeça do aluno. Isso aí. Então você pegar aqui um cromossomo inteiro, né? Ele é isso aqui. Então, a molécula de DNA ela é muito maior que isso. Então, você tem lá 23 pares de cromossomos, está aqui tudo mostrado. Então, você tem essa molécula enorme enrolada aqui, e cada região dessa molécula te traz a informação para construir cada proteína. Então, você tem a molécula aqui, já está ela linear de novo, né? Cada região dela, você consegue fazer a transcrição e a tradução de cada região dessa, para virar uma proteína. Então, cada região dessa que se torna uma proteína lá na frente, que codifica uma proteína, a gente chama de gene. Então, o gene ele é expresso, ou seja, vai produzir RNA mensageiro para a tradução e virar uma proteína. Então, quanto mais... na verdade tem outro aqui. Um GNA, quanto mais ativo ele está, mais RNA mensageiro, mais transcrito ele é para gerar mais proteína, mais tradução. E o gene B, se você não tiver muito ativo com esse gene no momento, ele produz pouco RNA mensageiro que vai gerar pouca proteína. Então, voltando aqui... Isso. Diga. Não, pode. Essa figura aí ela é bem interessante para botar essa relação assim, entre o DNA, né, o RNA mensageiro e a sequência de proteínas, para o aluno entender que são trechinhos desse DNA que vão sintetizar o RNA. Então, tem essa relação entre o gene e a proteína sintetizada, essa figura aí. Essa segunda, a primeira já aparece, essa que você está mostrando, mas a segunda fica bem mais interessante. Né? Eu acho que fica mais fácil de visualizar. E, tipo, tá na mesma molécula, né? Tá na mesma molécula, são regiões diferentes da mesma molécula. Aí a sequência de letrinhas, a sequência de bases de nucleotídeos dessa região é que determina o que vai acontecer. E a sequência dessa região é a outra coisa, entendeu? E essa daqui que mostra o tamanho do negócio, né? Então, 23 pares de cromossomo, uma molécula gigantesca em comprimento, que cada regiãozinha determina uma proteína. Então, tipo, a gente tem milhões de genes no genoma humano que vão codificar milhões, milhares de proteínas. Então, essa dimensão ela é pouco falada, né? Não tá na decoreba. Essa é a parada. Não, nem dá. E outra coisa interessante é que assim, você tem células diferentes, um monte de células que a gente tem, e todas com DNA igual, sintetizando proteínas diferentes. E você olha para a célula no microscópio, ela é completamente diferente uma da outra, né? Você não vai falar que as duas têm o mesmo DNA. Tem. Só que os genes que estão ativos são diferentes. Você olha um desenho, uma foto de microscópio de um neurônio e de uma célula muscular, você fala, não é possível. Mas é a questão de que isso. No neurônio você está com o gene A funcionando e com o gene B não está funcionando, não está muito ativo. Aí você pega um tipo celular completamente diferente, são outros genes que estão muito ativos e outros genes que estão praticamente desligados, né? Isso é interessante para a gente entender que essa ativação do gene, ela responde a estímulos, né, variados, né, de células próximas, estímulos até externos em alguns momentos, né, cronológicos, né, tem genes que são ativados em alguns momentos da nossa vida. Então, essa compreensão é importante para você entender essa distinção entre células, né, e a síntese proteica que acontece em cada uma das células.
E aí, meio que dentro de uma célula, né? Como é que isso é orquestrado? É tudo no núcleo? Não, não é. Então você tem o DNA dentro do núcleo, que vai ser transcrito para um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser processado, algumas partes dele vão ser retiradas, sequências que não importam naquele momento. Para você ter um RNA mensageiro maduro, com a mensagem realmente de como se constrói a proteína que você quer construir. Aí esse RNA mensageiro vai para o núcleo, onde os ribossomos têm acesso e possam traduzir essa informação em uma proteína, né? Então, existe uma organização anatômica. Dá para chamar de anatômica, Felipe? Sei lá. Morfológica, né? Morfológica, é isso aí. Dentro da célula de como que os processos são organizados, né? E aqui uma figurinha mais arcade, figurinha mais casual, para ser mais didático mesmo, né? Você tem uma molécula de DNA, tá aqui a dupla fita. Você tem as bases. Isso. Com a sequenciazinha, complementar, certinho. Beleza. Esse DNA, na verdade, tem até uma questão, um raciocínio interessante aqui. O tamanho dessa molécula de DNA é uma coisa que eu já disse umas 4 vezes, é gigantesco. Então, tipo, não teria como. Acho que se isso aconteceu, provavelmente a seleção natural eliminou. Como que você vai ler essa molécula e produzir as proteínas diretamente trazendo a sequência de DNA? Não dá. Não dá. Em bactéria funciona porque é muito menor. Muito menor. Muito menor. O tamanho da molécula de DNA de bactéria, que é um cromossomo só, é muito menor que qualquer cromossomo eucarioto ou humano. Então é uma molécula gigantesca com muita informação. Então o acesso dos ribossomos a essa molécula, se não existisse núcleo, não dá. Não tem como. Então, uma maneira que a evolução encontrou e que acabou funcionando e sendo selecionado pela seleção natural foi compartimentalizar e vir para o citoplasma, para o citosol, uma molécula pequena para leitura. E posteriormente, leitura e produção de proteínas de acordo com a leitura, entendeu? O DNA é muito grande. Então, qual que é qual que é o fenômeno? Então, como é que acontece? Você abre a dupla fita e copia só o que você quer na transcrição. Naquele espaço e aí, onde você quer fazer a cópia do RNA, né? Você copia a informação, você transcreve, que transcrever é copiar, caramba. Você cata um livro, copia pro caderno o teu resumo, você está transcrevendo a informação do caderno do livro pro seu caderno. A diferença é que aí, né, de uma transcrição, não é uma transcrição literal, né? Ela substitui aí um nucleotídeo aí, né? Para fazer o RNA. A informação é a mesma, mas a linguagem ela não é. Mesma. E dá uma alterada. O idioma na linguagem, não é exatamente o mesmo. É um português espanhol. É similar, mas se difere. Então, na linguagem do DNA se usa timina, no RNA se usa uracila, né? Então você transcreve mesmo. Você pega o capítulo do livro e transcreve para o seu caderno a mesma informação, só que com as suas palavras. Seria mais ou menos isso. E essa folha de caderno, essa informação pequena, copiada, não copiada, mas transcrita, ela sai do núcleo e vai para ser realmente traduzida. Então, tipo uma receita de bolo, né? Você não cata suas panelas e vai na biblioteca fazer o bolo no livro de receita. Não, você vai na biblioteca, você pega o livro, você acha a receita que você quer. Você copia a receita de bolo para um papel, e aí você cata esse papel que você copiou a receita de bolo, e você vai para a sua cozinha e faz o bolo de acordo com a receita que você copiou do livro. Então, você traduz a linguagem genética, o código genético, em uma molécula, em uma estrutura. Seria essa a moral da coisa, né? Então a sequência de DNA determina como é que é a sequência de RNA. A sequência de RNA, ela indica a sequência de aminoácidos, como é que o ribossomo vai colocando um na frente do outro e fazendo a molécula. Fui didático? Ou ficou confuso? Acho que não, acho que é porque eu tô acostumado também com essa metáfora da cozinha, né? Você tem um livro de receitas e você não vai ler o livro de receita todo para fazer um bolo, né? Então você pega ali e aí
quando você quer sintetizar uma proteína, você escolhe, né? Você abre aquele espaço do gene que você precisa ler e produz um RNA mensageiro para isso. É isso aí. Né? Mas, com o próximo slide, eu não sei como é que estava, mas só nesse aí ainda, né? Só mostrando também que a gente vê essa sequência de nucleotídeos aí, a gente vê que tem nove tem mais nucleotídeos, né? Então, uma coisa que a gente vai falar depois é que esse código, assim, a cada 3 nucleotídeos a gente vai ter um aminoácido pareado a ele, né? Mas na frente a gente vai 3 nucleotídeos significam um aminoácido na tradução. Isso, né? Não é direto um para um. Que talvez eu possa ser interpretado como falei besteira. Em bactéria também acontece transcrição e tradução igual em eucarioto. Entendeu? Às vezes o jeito que eu falei pode passar a ideia de que o ribossomo lê o DNA de bactéria e faz proteína. Não. Tem transcrição e tradução também, só que não tem núcleo. Então, como o DNA é muito menor, isso pode acontecer, isso consegue acontecer num espaço sem núcleo, né? No caso de eucarioto, isso acontece no espaço de núcleo, e aí o RNA mensageiro sai do núcleo, como está essa figura aqui. Ocorre uma exportação. De forma bem simples. Uhum. Aí o próximo já como que é a leitura, né? Então o ribossomo acopla na molécula de RNA, encontra o início, porque se tem letra pra caramba, ele vai encontrar o códon de iniciação, que é a UG, que significa metionina. Nesse exemplo? Não, é sempre assim. Toda proteína começa assim. Por isso chama códon de iniciação. Então o ribossomo liga, encontra o códon de iniciação, leu. UG, é aqui que inicia, beleza. O RNA transportador traz a metionina, ligou, tá aqui o primeiro. O ribossomo tem dois sítios de ligação. No próximo sítio vai ligar quem? Quem trouxer essa receita. Então, se no RNA mensageiro tá você tem que ter um RNA transportador que traz fenilalanina? É fenilalanina. E aí faz a primeira ligação. E aí o ribossomo migra para o próximo códon para liberar esse RNA transportador com o aminoácido passa para o sítio de K e esse sítio fica livre para ler o próximo códon GGA para trazer o próximo aminoácido. E assim o ribossomo vai andando pela molécula, vai lendo o RNA mensageiro, cada 3 letras significa um aminoácido em específico, vai montando. De maneira simples. Só para nessa figura. Acho que nessa figura também é bom a gente lembrar, só para mostrar que ainda existem outros 2 RNAs aí, né? Lembrando eles. Né? Que é o transportador, que vai trazer o aminoácido, e ele tem o anticódon, né? Que associado ao códon do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele tem a receita, né? Tá dizendo, olha, agora você vai precisar dessa sequência aqui, essa sequência AUG. Então, para ligar essa sequência AUG, você tem, né, um RNA transportador que tem o anticódon, né, que pareia ali. Né? E aí, esse anticódon, a gente tem aí o aminoácido que é trazido pelo RNA transportador. Né? E o outro RNA é RNA ribossomal, onde dentro do ribossomo a gente tem a maquinaria que faz essa união dos aminoácidos, né? Porque a gente está vendo que tem aqui a metionina e a fenilalanina, né? E aí eles vão precisar ser fundidos, né? Eles vão ser conectados um ao outro e isso vai fazer uma sequência de aminoácidos que vai construir a proteína. Né? Então a maquinaria toda para essa união, ela está dentro desse ribossomo, né? Essa ligação peptídica, isso. Né? Isso, na internet é fácil, até no YouTube tem um monte de videozinho mostrando de forma esquemática essa sequência, né? Vem um, sai o outro, né? Então, e aí esse ribossomo, na verdade, eles vão passar, né? O RNA mensageiro vai passando por cada um dos códons, né? Ele vai andando nesse RNA mensageiro aí, e a cada... Tanto é que quando esse ribossomo estiver lendo aqui o códon 7 e 8, outro ribossomo liga aqui e começa a ler o 1.
Então, numa molécula de RNA mensageiro que é compridinha, você vai ter um monte de ribossomo lendo ela ao mesmo tempo. Isso. Já vai... Nesse RNA mensageiro, ele pode ser lido várias vezes por vários ribossomos. Né? Por isso que a gente vê esses sítio A, sítio P aí, que são os sítios onde ocorrem as reações, né, que vão ligar os aminoácidos, fazer a ligação do anticódon com o códon. Né? Então tem um sítio de entrada, um sítio de saída para esse RNA transportador também. Né? Os alunos devem ter visto isso já, mas só para a gente destacar isso. Isso aí. E aqui a tabela, o dicionário. Seria mais um dicionário, né? Então, tipo, se no RNA mensageiro tiver escrito GCA, peraí, deixa eu ver se dá para isso aqui ficar maior. Aqui. Se tiver escrito no RNA mensageiro GCA, isso significa alanina. Ah, e se tiver escrito GCC, também é alanina. E GCG, também é alanina. Então, são vários códons diferentes podem se traduzir no mesmo aminoácido. Então, isso aqui é um dicionário. Então, na hora que isso daqui for lido, você tem um dicionário que converte para cá, igual tá essa figura aqui, ó. AUG, metionina. AUC, esse aqui que eu não sei o que é. UCG, serina. Então, existe um dicionário de que se você quer construir uma proteína com qualquer aminoácido, você tem os códons certos da molécula de RNA mensageiro que vão indicar cada aminoácido. Isso. Né? E só lembrando, essa sequência aí ela tem relação direta com o DNA. Lembra que essa informação ela partiu do DNA. Né? Porque o aluno não pode esquecer que essa informação ela partiu do DNA para a construção do RNA mensageiro. No DNA estava escrito TAC. Isso significa que o RNA mensageiro AUG. AUG é o quê? Metionina. Vamos buscar a serina lá no seu mapa, lá no mapa que a gente botou no fim. Lá. No dicionário. No dicionário. Serina aqui. Achou a serina? Olha quantos. AGU, AGC, UCA, UCC, né? Então, essas são as possibilidades. Toda vez que você tiver esse códon, né, essa sequência de nucleotídeos assim, né, qualquer uma dessas aí, a gente vai ter um anticódon que vai parear aí, e esse anticódon do RNA transportador, ele está trazendo a serina, né? Então, toda vez que você tiver qualquer uma dessas sequências, você vai ter a inclusão do aminoácido serina na sequência da construção dessa proteína. Né? Se a gente voltar, vamos ver se a gente consegue, porque a gente pegou muito aqui. Se nessa leitura chegar num códon aqui que é UAA. Pronto, ótimo, é isso. O próximo códon é... Ah, tá. Acabou. Então tem códon para todos os aminoácidos e tem códon que indica o fim do processo, o ribossomo solta o RNA e vai embora. Isso, a gente tem o de iniciação e o de finalização, e o de terminação, finalização, né? Que é uma sequência de códons, né? Já prevista. Até ia ver, só para a gente fazer esse exercício, vamos tentar ver qual é o próximo aminoácido que vem aqui na sequência daquela... Não seria... Não, a outra figura que está mais... Aí dava para fazer também, mas seria o que? GCA. GGA. Essa tá melhor. GGA. Então vamos ver qual seria o próximo aminoácido a ser incluído aí nessa proteína. GGA. GGA seria a glicina, né? Então, ó, já tá ali, foi o primeiro, GGA. Então o próximo seria a glicina. Esse ribossomo andou pro ladinho, né? O aminoácido da frente foi embora e a gente incluiu ele aí, ó. Né? O quarto, o C. Né? Então a gente via fenilalanina, glicina, o próximo aí seria o UC. E aí a gente segue o... Você achou? O C, fenilalanina de novo. Né?
Então, então, assim, eu acho que fica essa compreensão dessa relação entre essa tríade aí, né, que a gente chama de códon, e essa relação com o RNA transportador, e como é que você vai ligando aí esses aminoácidos, né, e a partir daí construindo a proteína. Mas uma vez um aluno me perguntou de onde vem o RNA transportador, quem é que faz ele, quem é que faz o RNA mensageiro. O mensageiro a gente sempre fala muito dele, mas de onde vem o RNA transportador, de onde vem o RNA ribossomal, né? São genes. E aí, são genes, do mesmo jeito que o RNA mensageiro é feito lá no DNA, os outros RNAs também são produzidos lá, porque às vezes a gente acaba dando muito destaque, né? Porque como a gente vai descrever... e como a gente diz lá, o RNA mensageiro, toda vez a gente costuma falar da síntese do RNA mensageiro, quando a gente vai falar da síntese proteica, né, a abertura da bolha, a leitura, a construção do RNA mensageiro, e a gente, às vezes, o aluno acaba não percebendo que os outros RNAs também vêm do mesmo. É que ele chama mensageiro porque ele vai ser traduzido. Mas se você transcrever um RNA... um formato todo diferente e que não será traduzido. Esse RNA pode servir a outros propósitos. Então ele pode fazer parte da composição de ribossomos, seria RNA ribossômico. Ele pode transportar aminoácidos, então seria um RNA transportador. E aí inclusive a professora falou na palestra, tem RNAs que regulam esse processo, chamados de microRNAs. São RNAs pequenininhos, de 20 nucleotídeos. Então, RNA não é só o mensageiro, mas todos são transcritos. O que acontece, a diferença é o que vai acontecer com ele depois que ele é transcrito. Se ele vai transmitir uma mensagem para o ribossomo traduzir, se ele vai transportar aminoácidos, se ele vai regular o processo. Então, mas todos são transcritos, né? Todos vieram de genes. Então você tem um gene de RNA ribossômico, né? E aí, no fim, os RNAs que são mensageiros serão traduzidos, a sequência de RNA, a informação do RNA será traduzida para uma sequência de aminoácidos, gerando uma proteína, que vai se dobrar em estruturas primárias, terciárias, quaternárias, até ter um formato que permita ela fazer a função dela. É isso, a gente não quer entrar muito nessa parte química, que vai chegar, acredito que chegue, mas... essa sequência de aminoácidos é que vai fazer ela se dobrar em uma estrutura funcional. Essa é a moral. Essa sequência que diz como ela vai se dobrar. Isso. Na quaternária, inclusive, a gente tem várias proteínas unidas aí, né? Que a gente chama de subunidades, né? É isso aí. Então, deixa eu olhar aqui. Aqui já é o próximo papo de tutor. Então, essa é a última. Então, essa é a moral, e eu queria até fazer um exercício de tipo, o problema, e aí senta que lá vem a história, né? O problema conta a história de uma pessoa que tem uma mutação que gerou um ruim lá, né? Então, tipo, eu já disse para os meus alunos, agora digo publicamente, é a história da minha família, da minha mãe. Então, uma mutação que tem na família, que torna a proteína fator 5 de coagulação, que é o próximo papo de tutor, coagulação sanguínea, torna essa proteína ativa demais, o sangue coagula demais. Então, tipo, o exercício para agora, como que uma mutação no DNA vai fazer uma proteína que trabalha de mais ou de menos, ou uma proteína diferente? Então, como assim, né? Então, tem várias formas de você modificar isso. Uma delas é você arrancando essa parte toda do DNA. Não vai ter a receita, não vai ter proteína. Acontece muito. Mas você pode, tipo, trocar letrinhas. Fazer uma substituição de base, você pode deletar alguma base, você pode adicionar alguma base. Então, qualquer modificação nessa sequência gera um RNA mensageiro diferente que vai gerar uma sequência de aminoácidos diferentes, que por sua vez vai gerar uma proteína diferente. E aí, se isso vai ser bom ou ruim, depende do ambiente. É assim que um dia um chimpanzé começou a pensar e virou ser humano. Sim. Me perdoem, me dê licença poética, tá? Mas foi. Toda a modificação que a gente tem, todos
toda modificação evolutiva que várias espécies sofreram com o tempo são mutações. Que o ambiente selecionou como isso sendo favorável para elas, melhorando a adaptação delas ao ambiente. Então isso ficou. Então um animal que andava de 4 começou a andar em pé. Alguma mutaçãozinha trocou uma letrinha para o bicho andar em pé? Não. Você acumula mutações na evolução, modificando várias proteínas, modificando vários processos no organismo, para que você possa realmente ver uma mudança morfológica que pode gerar uma nova espécie, ou sei lá o quê. Mas você também tem coisas mais simples. Por exemplo, eu também tenho uma mutação numa enzima, num gene que codifica uma enzima, que faz essa enzima trabalhar menos do que ela deveria. Essa enzima está nos cones da minha retina. Eu não enxergo cor direito. Até enxergo. Isso aqui é rosa? Que cor que é isso aqui? Rosa. Esse aí é rosa. Esse é azul. Em cima é azul, esse aí que você está apontando agora. Não, o que você estava apontando ali. Roxo. Peraí. E essa? Azul. Essa aí é azul. E a da dupla fita? Ué, não é azul? Você tá apontando na dupla fita. E o aminoácido? Os aminoácidos são roxos. Com a letra preta. E o RNA? O RNA é rosa. Porra, é rosa mesmo? Não diria nunca que isso é rosa. Então, tipo, são coisas mais simples, são processos mais simples que servem para vocês entenderem como funciona. Então, tipo, se eu vivesse na selva, provavelmente eu seria eliminado pela seleção natural, porque eu não ia ver meu predador misturado nas plantas, na floresta amazônica. Entendeu? Eu seria um péssimo índio amazônico, indígena, porque eu não ia ver nem minha caça, nem meu predador no meio da floresta. Porque eu não enxergo cor direito. Então, isso uma mutaçãozinha acabou fazendo e já dá uma diferença. Então, você tem mutações pequenas que têm algumas diferenças que possam ser relevantes ou não. Mas esse processo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a mutação necessariamente ela não é ruim. A mutação ela provoca uma proteína diferente. Se isso vai ser bom ou ruim, o do ambiente vai determinar. Então, no caso do problema, é uma mutação no gene que codifica o fator 5 de coagulação. Então, isso gerou uma proteína que coagula demais e que foi ruim no fim das contas, porque acaba formando trombo e entupindo um monte de lugar. E aí o exercício que eu queria fazer, como é que isso ocorre? Só uma... Se por acaso, quer ver? Deixa eu pescar a minha ideia aqui. Se você tivesse uma deleção aqui, não vai servir. Se você tivesse uma inserção aqui, deixa eu ver. Não, é uma substituição. O códon UAC, se ele virar UAA. Então, tipo, vamos supor, essa proteína aqui ela tem uns 20 códons. Então você é para emendar aqui uns 20 aminoácidos. Se por acaso de uma substituição, esse códon UCA ele vira UAA, vai mudar o quê? E o aminoácido que era aqui, ele vai ser o mesmo? Não sei. Vamos olhar lá. O que é UCA? Vixe. O que é UCA? Onde é que acha agora? Não é possível. UCA, não, serina. É serina. Se você substituir uma mutação, substitui o C por um A, o UCA vira o AA, término. Então, aonde era para ter um aminoácido e para frente desse aminoácido mais 20 aminoácidos, vai ter o quê? Nada. Então, essa proteína ela vai ser muito menor do que ela deveria, vai faltar um monte de aminoácido. Ela vai fazer a função dela sendo muito menor, faltando um monte de aminoácido? Então isso pode gerar um problema. Pode gerar uma enzima que não funciona, pode gerar uma proteína estrutural que não segura. Entenderam? Então esse é o conceito que a gente quis colocar com esse problema. Uma pequena modificação de você trocar uma base, de você acrescentar uma base, de você tirar uma base,
pode mudar a proteína de uma forma que possa ser muito bom ou muito ruim para o indivíduo. E algumas mutações podem ser pior que outras, no sentido de modificar mais ou menos. Por exemplo, se você fizer uma deleção aqui, nesse U aqui, o códon que era o U, ele vai ser UUG. Mudou esse aminoácido. E o próximo? Também vai mudar. Muda tudo. Então, o termo técnico é que você muda o frame de leitura. Então, normalmente, inserções ou deleções mudam tudo dali para frente. Eu tô sendo claro, Felipe? Ou tá confuso? Sim. Não, ficou claro. Eu tô tentando achar a linguagem aqui na hora, assim, sabe? Porque eu não quero ser professorzinho, mas também quero ser claro. Então, eu quero evitar uma aula expositiva, mas eu também não. Eu quero mostrar o caminho, sabe? Essa é a intenção. Então, esse conteúdo ele vem para resolver essa parte do problema. De que uma mutação no DNA gera uma molécula de RNA mensageiro com uma sequência diferente, que vai gerar uma proteína com uma sequência de aminoácidos diferente. E aí, isso aí pode ser motivo para um monte de doença ou pode ser motivo para nada. Até porque, para outra coisa, se você era UAA e de repente você, numa substituição, virou UAC, que mudança você vai ter na proteína? Nenhuma, porque tem 3 possibilidades para indicar o mesmo aminoácido. Então pode ser que você pode às vezes mudar e não mudar. Porque o resultado final vai ser o mesmo aminoácido. É a mutação sinônima. Ou seja, não deu nada, entendeu? Então, esse era o caminho que o problema queria que vocês traçassem. De entender como que você modificando esse código genético, você vai modificar a proteína, que pode modificar uma função fisiológica. Então, nesse caso, você está fazendo uma proteína de coagulação que é muito mais ativa do que deveria. E aí você vai gerar uma coagulação... Você vai gerar uma coagulação descontrolada que vai gerar uma patologia, que é a segunda parte do problema, e é o nosso próximo papo de tutor. Eu estava aqui tentando olhar qual era a mutação do fator 5. Leiden. Não sei o nome só, eu nunca fui atrás. Nem de vendo aqui. Eu acho até que depende. Porque, por exemplo, o daltonismo, você tem um monte de mutação diferente que provoca daltonismo. Sim. É por isso que você tem graus. Mas aqui. Aqui estava falando aqui, ó. Eu achei aqui rapidinho um artigo. Ocorre uma troca, né? Vou falar já no fim, lá no aminoácido, mas uma troca de uma arginina por uma glutamina na posição 506 da proteína, né? Então essa troca desses 2 aminoácidos aí, repetindo, a arginina pela glutamina causa essa doença. Um aminoácido, né? Uma proteína que sabe Deus quantos tem, né? Ela já está na posição 506 da proteína. Para você ver o tamanho do negócio. E na posição 500 e pouco, não é na base 500 e pouco, é no códon 500 e pouco. Então você imagina, né? Que até esse momento, o momento de botar esse aminoácido, já foi lido 1.500 bases. E já foi adicionado 500 aminoácidos aqui. E sabe Deus quantos mais depois, né? Não, só trocou esse aminoácido, já dá esse problemão. Já dá esse problemão. E daltonismo, por exemplo, você tem mutações diferentes que provocam doenças diferentes. Então, depende do quanto a enzima funciona. No meu caso, a minha enzima até que ela funciona um tanto, porque eu vejo algumas coisas, tipo o amarelinho de fundo aqui. Eu vejo as coisas, eu confundo algumas coisas. Agora, o cara que a enzima não funciona, ou seja, a modificação aqui provocou uma proteína, uma sequência de aminoácidos que não funciona, ou às vezes o cara nem tem a proteína, ele enxerga preto e branco. E acontece. Tem por aí. Mais raro, né? A maioria dos daltônicos são igual eu, que enxerga mais ou menos e confunde uns treinos. Então, estamos beleza? Foi até legal, achei esse artigo aqui até legal, que ele fala bastante coisa, né, da proteína. Depois eu vou até passar para os alunos.
Não, eu te manda passo ele também. Botar no Clésio. Mano, Ou, já vou mandar ou aqui. então foi o seguinte, eu vou tentar pôr o link, vou tentar pôr o link dele na descrição do vídeo. Na hora que Pode o ser. papo YouTube. Mas eu também quero, a gente também compartilhando o Clésio com os alunos. Que aí às vezes alguém que não é Legal. aluno nosso tá vendo isso, pega na descrição do vídeo. Estamos bem. Te mandei já. Já. Eu acho que até passamos um pouquinho do tempo que a gente estava planejando, mas não tem problema não. Então, gente, essa semana a gente vai tentar uma parada diferente. Picar o negócio e fazer dois papos de tutor mais curto do que um grandão de 1h30, entendeu? De 1h e pouco. Então, vamos ver se isso facilita a vocês assistirem os vídeos e ter um pouco mais de engajamento no trabalho. A gente estava verificando os números e tipo, a galera não tá afim de assistir o vídeo até o fim, sabe? Essa é a conclusão dos números. Então a gente está tentando formatos de repente. Oi? Não, a ideia é essa, de repente fazer vídeos mais curtos e que aumentem a disposição para ver e mais focados, talvez, né? Para os objetivos, né? Isso. Beleza, galera? Estamos aprendendo também. Assistam até o fim, tá? Assistam tudo. É bom para vocês. Então, beleza? Até a próxima. Falou. Até a próxima.